Eu sou a Sônia Portela Krupa, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E estou aqui na Unicamp por um motivo muito importante. A convite da professora Débora e da professora Nima, para a 4ª jornada sobre Paulo Freire. Então, eu vim para cá para falar desse grande educador, com quem eu trabalhei na cidade de São Paulo. Paulo Freire foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e emprestou o seu prestígio, a sua força, num processo importante de transformação da educação paulistana. Quando Paulo Freire assume a secretaria, as condições das escolas públicas eram terríveis. E o primeiro esforço do Paulo Freire foi recuperar a condição de trabalho dos professores. Ele dizia que era necessário mudar a cara da escola. E mudar a cara da escola não é um processo simples. Nem poderia ser, da metodologia freiriana, fazer essa mudança de maneira autoritária. Pelo contrário, Paulo Freire, como gestor público, foi profundamente democrático e fez isso na base do diálogo, da autonomia de cada escola e de cada educador, em conjunto com a autonomia dos educandos e em diálogo construírem essa nova cara da escola pública da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, junto com Paulo Freire, tinha algumas diretrizes. A primeira delas, a democratização do acesso, porque a educação é um direito e o Paulo Freire defendia isto com todas as forças, que as escolas pudessem ser abertas à população e que a população tivesse acesso à escola e que não fosse expulsa da escola. Ele não usava o termo evasão escolar, ele não admitia esse termo. Ele dizia que as classes populares eram expulsas da escola. E, portanto, mudar a cara da escola significaria fazer a democratização do acesso e da qualidade de forma democrática, que efetivamente respeitasse o direito de cada criança e de cada jovem de frequentar e ficar na escola. Portanto, as diretrizes eram democratização do acesso, democratização da qualidade, gestão democrática, a educação de jovens e adultos e o MOVA. E o Paulo Freire fez isso de uma maneira amorosa e no grande diálogo com o conjunto dos educadores. Aqui foi me pedido para falar sobre o Estatuto do Magistério. E, sem dúvida, o Estatuto do Magistério, o professor Paulo Freire defendeu até as últimas consequências que esse estatuto fosse construído na forma de um diálogo. E ele ouviu a rede e respeitou as ponderações da rede. Isso foi muito importante também para o fortalecimento da condição dos educadores. Acho que a cidade de Campinas e a Unicamp, hoje, Dia dos Professores, ao fazerem essa homenagem ao Paulo Freire, trazem para o momento atual uma contribuição enorme. Primeiro porque a Unicamp hoje faz uma assembleia dos seus 3 setores para discutir as ameaças que o ensino superior vem sofrendo. O Futurice, na verdade, esse projeto lançado pelo governo Bolsonaro, é um projeto de um atraso total, porque significa, entre outras coisas, a privatização do ensino superior brasileiro. Nós estamos vivendo um momento onde a gente tem uma ameaça verbal do presidente, acompanhada com uma ação rápida de um ministro da Economia, o Paulo Guedes, que vem destruindo rapidamente os direitos conseguidos a partir de uma longa luta das camadas populares e trabalhadoras desse país. Assim foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma tributária que ele propõe e as ameaças que ele tem feito ao ensino superior e à educação pública como um todo. Então, a importância de Paulo Freire nesse momento, a importância de a gente pensar que esse momento é parte da história e que nós, como sujeitos históricos, somos capazes de transformação. Nós somos seres incompletos, seres inconclusos, que se fazem fazendo na história. E acho que esse fazer coletivo, transformador, esperançoso, dialógico, democrático, são conceitos
fundamentais de Paulo Freire e que são imprescindíveis nesse momento. Então, Paulo Freire vive entre nós, vive como força, vive como esperança de transformação, vive como condição de insubordinação e de proposição de um novo que recupere os direitos sociais, a justiça social, a alegria de viver e a possibilidade de um país que efetivamente respeite as classes populares, a força da população e o seu direito a uma educação de qualidade. Paulo Freire fez isso na Secretaria Municipal de Educação, no governo da Luiza Erundina, de 1989 a... Ele não fica até o final do mandato, fica até 91, mas fez isso com muita coragem. E o livro que ele escreve sobre ser governo na cidade de São Paulo termina com uma manifestação de despedida, onde ele nos diz que ele não estava nos abandonando de forma nenhuma na secretaria, mas que ele estava apenas mudando a esquina da sua luta, porque a sua luta era também de uma pessoa que gostava muito de ler e de escrever sobre o mundo, de escrever sobre uma proposta de transformação, uma palavra de transformação sobre o mundo. E essa palavra que ele deixou desde a pedagogia do oprimido, mas para nós universitários, quando ele diz que nós não temos que fazer extensão, mas nós temos que ter exatamente um processo de comunicação com a sociedade, ele nos pergunta, extensão ou comunicação? Não é? A comunicação com a sociedade no momento atual é uma comunicação compromissada, comprometida com a transformação da sociedade brasileira. E a Unicamp, com esta 4ª jornada, traz esse compromisso com a realidade dura que nós estamos vivendo, mas com a esperança de que isso que está aí não é para sempre. E que nós vamos, a lá Paulo Freire, não nos subordinar a esta circunstância e pensarmos sim no horizonte histórico de um novo tempo. É isso.